Boa tarde. Hoje nós vamos pegar nosso livro de matemática na página 31 até a 37. Vamos lá? Apresentação digital. Observe os números. Desculpa. Na página 31, Beto quer digitar o número 5 na calculadora, mas a tecla 5 está com defeito. O 5 desta calculadora está quebrado. Como fazer para aparecer o número 5 no visor da calculadora, sem usar a tecla 5? Dê pelo menos 5 soluções. O que a gente pode fazer para aparecer o número 5 aí? A gente tem um jeitinho bem legal para fazer. Então, vocês dão 5 possibilidades aí. Feito isso, brincando com o recurso. Depois do jogo, Felipe entrou no quintal com os pés sujos de lama. Ai, meu Deus, ninguém merece, né? Podemos usar o código para indicar o percurso feito por Felipe. A primeira lojata em que ele pisou foi qual letra? Tem as letras e os números. Então, ele pisou no primeiro foi, D1. E depois vai seguir aí. Indique com os códigos restantes do percurso. Então, ele foi para o quê? D1 foi o primeiro. Depois, ele foi o quê? D2, C2, vai acompanhando embaixo. E aí, por diante, né? Só observar aí os números. Feito isso, na página 32, números figurados. Veja que interessante esta forma de representar os números usando os pontinhos. Que figuras geométricas essas representações de números com pontinhos lembra? Aí vocês vão olhar aqui, quais são essas figuras aqui que estão lembrando. Vocês vão colocar aí na letra A e depois na letra B. E estas outras representações, que figura que lembra? Coloca aí também. Agora no número 2, que figura geométrica lembra essas pontilhas de latas? Aí vocês vão colocar aí. Vou olhar para a figura aqui, da lata, colocar que figura que tem. Quantas latas há na base do empilhamento? Lembrando que a base é essa parte aqui maior. Complete a sequência que indica o número de latas no empilhamento. Aí vocês vão contar, é o número que já tá aqui. Depois, quantas que foi para formar? Vocês vão colocar aí que foi subindo, né? Quantas latas há no total? Vocês vão contar e colocar aí para ti. Número 3. Veja a organização dos aviões. Quantos aviões aparecem em cada figura? Aí, tem 2 figuras de aviões aqui. Vocês vão contar e vão colocar aí. Que figuras geométricas as representações dos aviões lembram? Vocês vão pôr aí. Quais são essas representações? Agora, na página 33, números que indicam ordem. A gente sabe que os números indica a hora, indica a posição que a gente tá, que é a ordem numa fila, e indica a quantidade. Então, quando eu vou fazer uma representação de números, só para contar, para saber quantos objetos tem, eu vou indicar assim, 1, 2, 3 e assim por diante. Agora, quando eu vou indicar uma ordem, uma posição que eu ocupo em determinado lugar numa fila, eu vou colocar os números ordinais, que começa com assim, primeiro com a bolinha embaixo, depois segundo, sempre colocando, essa bolinha aqui, que é essa bolinha aqui, que vai indicar a posição, e terceiro, e assim por diante, quarto, quinto. Então, vamos ver a cena aí. Na cena 9, 9 pessoas aguardam na fila para comprar ingresso para o cinema. Lembrando, geralmente para a gente saber a ordem que a gente ocupa, quando a gente usa muitos números em ordem, quando a gente quer indicar fila de um banco, fila de cinema, fila de vai pegar um lanche na lanchonete. Então, vamos ver aí a fila do cinema. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Veja o que aconteceu. Uma pessoa furou a fila
Ih, tá certo? Não tá, né? Que lugar passou a ocupar a pessoa que furou a fila? Você tem que olhar aí quem que furou a fila. Ó, observar a imagem, essa daqui, que tá todo mundo em ordem, certinha, e quem aqui furou a fila, quem entrou na frente de alguém. Ele ficou o quê? A pessoa vai ocupar aquele lado. Que lugar ela deveria ocupar se chegou depois? Então, ó, se ela chegou depois, ela poderia vir para aqui, pro meio da fila? Não, ela tinha que ficar, ó, no 10º lugar, né? Então, coloca aí. O que você acha de furar a fila? Você acha legal furar uma fila? Eu acho péssimo. A gente tem que respeitar o próximo, né? Idosos, gestantes e portadores de necessidades especiais têm prioridade de atendimento em bancos, supermercados, etc. O que você pensa a respeito disso? Troque ideias com seus colegas. O que vocês acham sobre isso? Aí, virando a página, números nas medidas de tempo. Dias da semana. Então a gente, ó, falamos dos números como ordem. Agora temos, a gente falou o número para representar a quantidade, o número para representar a ordem, agora medidas de tempo, que é os dias da semana, os meses do ano. Então vamos lá. Dias da semana. Consulte um calendário ou folhinha e veja quantos números aparecem. Observe que também aparecem letras. Por exemplo, letra D indica domingo. Então, quando a gente está olhando na folhinha, ó, indica, tem os dias da semana e embaixo vem os números. Então, calendário ou folhinha é um tipo de tabela em que se indicam os dias, as semanas, os meses do ano, as festas religiosas e os feriados nacionais. Então, isso tudo consta na folhinha. Agora, porque a tia não tem nenhuma folhinha em casa, por isso que eu não vou mostrar. Agora, responda. Que letra indica terça-feira? Então, ó, cada letrinha dessa indica um dia da semana. O D a gente sabe que é domingo, o S segunda, o T terça-feira, o Q tem 2 Q, tia, mas tem 2 T. Q, porque o primeiro Q é quarta-feira e o segundo Q é quinta-feira. Mas tia, tem 2 S. O primeiro S é sexta-feira e o segundo S é sábado. Então, ó, o primeiro dia da semana é domingo, ó. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Então, aí, ó, que dia a letra Q pode representar? Então, quais os dias que a letrinha Q vai ser representada? Coloca aí. Agora, leia a historinha em quadrinhos. Acorda, Rafael. Hoje é segunda-feira. Segunda-feira? Ele sempre se assusta com a segunda-feira. E você também assusta com a segunda-feira? Responda aí. O primeiro nome o próprio nome dá uma dica. Segunda-feira. Então, é o segundo dia da semana. Que corujinha esperta é essa do nosso livro, hein? A segunda-feira é o primeiro dia de aula na semana para quem estuda. Geralmente é também o primeiro dia de trabalho na semana para quem trabalha. Mas a segunda-feira é o primeiro dia da semana? É o primeiro dia da semana? Da semana, não, é domingo, né? Aí vamos lá. Na página 35, por ordem de chamada, cada aluno da classe dirá qual o seu nome, qual o seu dia de aula preferido. Para cada dia, pinte um quadrado na coluna. Responda, quantos alunos votaram? Essa atividade aqui da página 35, a tia lendo e construindo gráfico, a tia vai demandar no grupo lá a quantidade que vai ser pintada, tá ok? Mês do ano. Escreva os meses do ano, consulte um calendário.
Os meses do ano são, começando em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. São 12 meses. No calendário, você deve verificar que os meses do ano pode ser agrupado em 2 semestres. Quais são os meses do primeiro semestre? E os meses do segundo semestre? Beleza. Semestre. Tia, pelo amor de Deus, o que é semestre? Semestre são 6 meses. Então, ó, eu tenho 12 meses e divido esses 12 meses em 6 meses. Ou seja, divido por 2. Tia, mas eu não sei fazer ainda divisão. Mas não precisa. É só você fazer, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenho 12 bolinhas. E conto. Não é, semestre lembra de 6. Então eu risco 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a outra? Não é divisão? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 2, 12. Então, ó, o primeiro semestre eu tenho 6 meses. Quais são os meses que estão no primeiro semestre? Olha lá no calendário. Os 6 primeiros meses do ano. Vocês vão pôr lá. Quais são? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Junho, então esses meses são os primeiros 6 meses do ano. E o segundo semestre? Aí é o final do ano. Então, ó, só olhar no calendário. Semestre indica meses, 6 meses. Aí, qual mês do seu aniversário? E o mês é do primeiro ou do segundo semestre? Aí vocês vão colocar se vai pertencer os 6 primeiros meses do ano, é do primeiro semestre ou do segundo semestre. Virando a folha, dias do mês. O Festival Folclore de Parintins é uma festa popular realizada anualmente no último fim de semana de junho, sexta-feira a domingo, na cidade de Parintins, no estado do Amazonas. Aí tem um mapa mostrando onde fica o estado do Amazonas. Este festival, uma das maiores festas do folclore brasileiro, conta a história da lenda dos povos da Amazônica. Então, o que é folclore? Você sabe? Folclore é o conjunto das lendas, músicas, danças, jogos, brinquedos, etc., que fazem parte da cultura e da memória de um povo. Eita, minhoquinha aí danada esperta! Em que dias deste ano o festival será realizado? Para responder, consulte um calendário. Então, vocês vão pegar aí um calendário na casa de vocês, sabendo que é no último final de semana de junho. E vão olhar aí e vão botar aí para mim. Observe o mês de dezembro no calendário do ano em que estamos. Que dia será o primeiro domingo desse mês? E o segundo domingo? Vamos colocar aí. E em que dia cairá o último sexta-feira do mês? Vai colocar aí direitinho. Nós estamos no século XXI. O século XXI começou no 1º de janeiro de 2001. Nos calendários, dias que caem no domingo e os feriados são destacados com uma cor diferente. Geralmente é vermelho. Em que dia da semana caiu o primeiro dia do século XXI? O que comemora nesse dia? Aí vai estar lá destacando. Vocês vão colocar aí para tia. Feito isso, Dona Diva anotou o total de faltas de seus alunos em cada dia da semana passada e consultou o gráfico abaixo. De acordo com o gráfico, responda. Qual foi o dia que houve o maior número de faltas? Vocês vão olhar o gráfico aí e vão, de acordo com os números que tá aqui do lado, vão ver quais os dias que faltaram mais. Quantos alunos faltaram na terça-feira? Vai olhar aí também e vai ver. Show? Então, por hoje, terminamos nossa aula. Fique com Deus. Tchau.